ar o programa Sabores, espaço para mostrar as tradições da culinária capixaba e a relação da comida com a nossa história. Neste programa nós vamos falar sobre doces brasileiros. Vamos fazer um passeio pela rica gastronomia do Brasil, apresentando os principais doces, sua origem e preparo, mostrando a relação afetiva que as guloseimas têm com a infância das pessoas e sua contribuição para a história gastronômica do país. O Brasil pode ser conhecido pelo samba, churrasco, futebol e pela caipirinha, mas os doces da nossa terra também conquistam corações e estômagos, é claro. Geralmente consumidos após as refeições, os doces típicos brasileiros são sobremesas diversificadas e abrangentes. Entre os mais famosos podemos citar brigadeiro, pé de moleque, cocada, bolo de rolo, ambrosia, pudim de leite, arroz doce, pamonha e a rapadura. Para entender sobre a origem da produção dos doces brasileiros, vamos voltar ao século XVI, na colonização do país com o cultivo da cana-de-açúcar. Depois do pau-brasil, o açúcar tornou-se nosso principal produto de exportação. O hábito do consumo de doces no Brasil veio da grande quantidade de açúcar na época colonial, somada às culturas e tradições do povo português e também de outros povos europeus que aqui chegaram. A maioria dos doces era feita de açúcar, especiarias e frutas nativas. A história do Brasil colonial se confunde com a própria história do açúcar, né? A gente não pode falar de um Brasil colonial sem pensar na perspectiva da produção do açúcar. A escravidão ela é sustentada pelo açúcar. Os portugueses, no processo de colonização no Brasil, escravizando os africanos, têm nas suas cozinhas várias negras que são ensinadas pelas senhoras portuguesas a fazerem um doce. Portugal, que já conhecia as técnicas de produção de doce devido ao plantio de cana-de-açúcar em outras ilhas que tinha, principalmente na costa africana, coloca em desenvolvimento a produção desses doces, com destaque aí aos doces feitos à base de ovos e os doces feitos em compota com as frutas. Além de mestre em História, Fernando é gastrônomo e especialista em História da alimentação. Fernando, quais doces são tipicamente brasileiros? Os doces em calda e os doces à base de ovos, principalmente à base de gema, são os doces brasileiros, né? Porque pensar a Constituição do Brasil, efetivamente é pensar a contribuição portuguesa e a contribuição africana na formação no século XVI. Então, os doces feitos em caldas, ou seja, diluindo o açúcar em água, eram doces que tinham por objetivo preservar a duração das frutas. Então, muitas são as compotas que são desenvolvidas com frutas locais nesse período. Uma outra coisa importante também é que as claras elas eram usadas para engomar roupas, por exemplo, uma das funções da clara. Então, sobravam gemas. Nesse processo de sobrar gemas, as gemas eram aproveitadas na produção de doce. Aqui no Brasil vão surgir doces específicos da nossa região, como por exemplo o quindim, que apesar de ser feito à base de gema, é um doce característico no Brasil. Desses doces brasileiros, a chefe Sheila Witt preparou pra gente duas receitas. A primeira é a do quindim. A receita leva gema de ovo, que precisa ser peneirada para não deixar cheiro, açúcar, coco fresco ralado e manteiga. Depois que a gente peneirou a gema, a gente vai colocar num recipiente, né? Deixar bem peneiradinho, deixar escorrer mesmo. Toda para tirar bem a pelezinha. Eu vou tirar aqui. Nisso a gente vai acrescentar o coco, o açúcar e as 2 colheres de manteiga. E vamos colocar em banho-maria até derreter todo o açúcar. Depois de levar tudo ao fogo para o açúcar derreter, despeje nas forminhas. Essas foram untadas com glucose. E agora é só levar para assar em forno 180 graus em banho-maria. Após assadas, espere esfriar para desenformar. E aqui estão os nossos quindins. Uma sobremesa fácil de fazer e totalmente brasileira. A segunda receita da chefe Sheila é justamente do pé de moleque. Ela leva apenas amendoim, açúcar, manteiga e um toque especial, leite condensado.
Mais uma vez, leve tudo ao fogo e mexa bastante até formar uma calda. Coloque no tabuleiro e espere esfriar para cortar os quadrados. E também os doces de tabuleiro, que são doces tipicamente brasileiros. As escravas estão nas cozinhas aprendendo a cozinhar com as senhoras portuguesas. Existia um tipo de escravo que não trabalhava na casa. Esse escravo ele ia até o mercado para comercializar produtos. Então algumas escravas produziam os doces em tabuleiros, cortavam esses doces em pedaços e iam comercializar. Um exemplo é o pé de moleque. Pé de moleque, por exemplo. Esses doces de tabuleiro no Nordeste, eles vão ser o ganha-pão, não dos escravos, mas das famílias que utilizam esses escravos como forma de comercializar produtos que produzem dentro dos seus lares. Para muitas pessoas, o doce tem gosto de infância. Afinal, crianças têm preferência natural por doce. A ciência explica. Essa é uma herança do primeiro alimento, o leite materno, que tem sabor adocicado. Para essas pessoas, comer doce remete à época em que eram pequenos. Doce te remete à infância? Muito, principalmente brigadeiro e doce de leite ninho. Né? Aquela tradicional história de mãe. No aniversário de criança, ia para trás da mesa e comia até não querer mais. Até no parabéns, estava com doce dentro da boca. Qual é o doce que te remete à infância? O pudim caseiro, que ele vai 4 ovos, uma lata de leite condensado, 2 latas de leite da mesma medida e uma calda de açúcar grossa para você colocar na bandeja, aí depois você bota para assar. A senhora faz sempre? Faço. Quer dizer que seus netos adoram? Adoro. Gosta muito. Oi, eu estou aqui com a Andréia, que é proprietária de uma confeitaria e vai conversar agora um pouquinho com a gente. Andréia, muitos doces vocês têm aqui, né? A gente tem doces de todas as partes do mundo e, claro, os doces brasileiros, né? Entre os doces brasileiros, quais são os que fazem mais sucesso? O brigadeiro, a gente até começou com ele, que ele é um doce super brasileiro e as pessoas gostam muito, tem muito valor sentimental. Depois vem o quindim, torta de limão, que são doces tradicionais da loja que fazem sucesso e são brasileiros. Agora a gente percebe que os doces eles estão com uma nova roupagem, né? A ideia é deixar cada vez mais visualmente bonito e saboroso. Então tem a preocupação na apresentação dos produtos, do prato, para o cliente ter uma experiência tanto no paladar quanto no visual. E você, qual é o seu doce preferido? Eu gosto muito da torta de limão e gosto muito de um doce que a gente faz aqui que é com banana e doce de leite, que chama banoffee. Banoffee. Ok, vamos comer esse daqui então. Com tantas opções, fica até difícil escolher. A Letícia optou por uma taça de mousse de café, que vem com brownie, chocolate amargo e marshmallow flambado. E aí, Letícia, aprovado? Muito, muito gostoso, de verdade, amei. Qual é a sua relação com doces? Vício, né? Amor e ódio e é muito bom, né? Muito bom. Tem algum doce de infância, assim, que você sempre se lembra? Com certeza a paçoca. E os bolos que meu pai fazia de abacaxi com coco. Bem brasileiro, né? Aham. Ok, bom apetite. Obrigada. O chocolate é quase sempre uma unanimidade, apreciado por muitos e diferentes paladares. Por isso, faz grande sucesso no preparo das mais diversas sobremesas. Te entregaram aqui e falaram que você é chocolatra. Muito chocolatra. Sou louca por chocolate. Entre os doces feitos com chocolate, qual é o seu preferido? Brigadeiro. Doce bem brasileiro, né? Te remete à infância? Muito, muito, muito. Feito com chocolate, o brigadeiro é quase um patrimônio gastronômico da população brasileira. E, de longe, é nosso doce mais conhecido mundo afora. Mas você sabe qual é a origem dele? Antes de chegar até o brigadeiro, a gente precisa compreender o leite condensado. O leite condensado, que é uma invenção do século XIX, é uma forma de você ter o leite colocado com açúcar, reduzido a quantidade de água e enlatado. É uma forma de você levar leite para regiões onde o consumo de leite era escasso devido às intempéries
durante o ano. Não era um cotidiano das pessoas pobres, claro. Era uma mercadoria cara ainda no período. E nas eleições de 46 concorreu o brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN, então o Partido Conservador do Brasil. E várias são as mulheres que apoiaram a candidatura do Eduardo Gomes, do então brigadeiro Eduardo Gomes. Então elas vão produzir um docinho a partir de chocolate em pó e leite condensado. E esse docinho era o docinho para a promoção do brigadeiro. Então a promoção do brigadeiro, depois a gente tira o Eduardo Gomes, a promoção do e sobra o brigadeiro, que é o nome do docinho que a gente consome até hoje. A incumbência de preparar pra gente o doce mais famoso do Brasil coube à confeiteira Elisângela Merlo, que nos conta os segredos de um bom brigadeiro. Esse aqui é feito com chocolate, leite condensado, manteiga e creme de leite. Todos os ingredientes entram na panela sem uma ordem definida. Se fizer com chocolate em pó, dissolva-o antes no creme de leite. Misture tudo e continue até dar o ponto de brigadeiro para enrolar, que é quando a mistura solta da panela. Esse processo leva uns bons minutos e o braço não pode parar. Outra dica que a chefe Lili deu é que quando chega ao ponto certo, o brigadeiro já não espirra para fora da panela. Depois de frio, basta passar um pouco de manteiga nas mãos e enrolar as bolinhas. Lili, eu vi que você usou creme de leite na receita, mas o brigadeiro original, ele não levava creme de leite, né? Mudou? Não levava. Hoje a gente tem o brigadeiro gourmet tão comentado. O brigadeiro anterior, por não levar creme de leite, ele é um brigadeiro mais puxa-puxa. Então, quando você morde, você tem aquela sensação de puxar. Esse brigadeiro hoje, usando o creme de leite, ele fica mais macio. Então, quando a gente vai fazer aqui um brigadeiro de pote, um brigadeiro de colher, você usa o creme de leite porque ele vai diluir e você vai ter uma cremosidade maior. Mesmo nesse que você enrolou, usa o creme de leite. Então, uma coisa que diferencia também desse para aquele ali, pelo que eu percebi na panela, é o ponto, né? O ponto, o tempo de cozimento. Quando a gente vai fazer um brigadeiro de colher, a gente vai usar 10 minutos, quando começar a soltar do fundo da panela, mas sem se desprender totalmente. E esse aqui a gente vai deixar até se desprender totalmente do fundo da panela. E esse chocolate que você usou, ele é quantos por cento de cacau que você falou? 54% cacau. Pois é, isso é outra coisa que também mudou, né? Já não é mais aquele chocolate mais doce, né? Não, hoje a gente pode estar fazendo um chocolate 33%, um 54%, eu gosto muito de estar utilizando 70%, a receita vai ter mais sabor. Então, assim, eu sempre procuro usar um chocolate nobre. A gente pode estar, ao invés de utilizando o chocolate, estar colocando doce de leite, fazendo um brigadeiro de churros, por exemplo, depois passando no açúcar com canela. Então, hoje são várias opções. Então, o brigadeiro, ele ganhou várias versões, né? Sim. Tanto na textura quanto nos sabores. Sim. Mas, de qualquer forma, ainda continua sendo o rei. Sim, o preferido dos doces brasileiros. Sim. O preferido de todo mundo, Isso né? aí. Ok, vamos então comer um brigadeiro. Vamos degustar, né? Agora nós vamos experimentar esta versão do brigadeiro, que é o brigadeiro de pote, para comer de colher. Olha isso, que maciez aqui, ó. Nossa, que delícia! Parece a textura do doce de leite, lembra? Gente, alguém me tira dessa matéria, não dá vontade de parar de comer, não. Bom, nós vamos finalizar essa matéria maravilhosa de doces brasileiros da melhor forma possível. Muito obrigada, Lili, por ter nos recebido aqui. Eu que agradeço. Um brinde. Isso. Ah, e só para lembrar, o consumo de doces em excesso pode gerar complicações de saúde. Portanto, delicie-se com moderação.